O George R. R. Martin, autor dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo e de Fogo e Sangue, que é a inspiração para a Casa do Dragão, disse que ia contar pra gente tudo o que deu errado na segunda temporada de A Casa do Dragão. Ele prometeu e cumpriu, porque ele postou no blog dele a respeito disso, porém ele apagou esse post no mesmo dia. O que o George R. R. Martin tanto reclamou dessa temporada, o que pode ter dado errado e por que ele deletou esse post? Bora conversar sobre isso. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de A Casa do Dragão, mais especificamente dos bastidores da série e do que o autor George R. R. Martin tá achando da adaptação. Como eu falei aqui na abertura do vídeo, ele chegou a fazer um post no blog dele, um post que ele tinha prometido, falando sobre problemas aí na adaptação da segunda temporada, só que em seguida esse post foi removido do blog do George R. R. Martin, seja por ele ou por alguém da equipe dele. A gente já vai falar mais sobre isso. Fato é que no momento que eu tô gravando esse vídeo, o post não tá mais disponível no blog dele. Esse é um daqueles casos em que eu tô fazendo meio que um plantão da Mikan aqui, porque é uma coisa muito recente que aconteceu, então pode ser que tenha algum desdobramento depois que eu gravar. Aí vocês já sabem, né? Eu costumo fazer inserções aqui da Miriam do futuro se acontecer alguma coisa entre o período que eu gravei o vídeo e a data de publicação. Aliás, caso seja sua primeira vez no canal, primeiro, muito prazer, seja muito bem-vindo. E segundo, eu falo muito do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, falo de Game of Thrones, de A Casa do Dragão, tem uma playlist aí gigante com centenas de vídeos sobre esse universo, e eu fiz uma cobertura bem intensa da segunda temporada de A Casa do Dragão, inclusive discutindo algumas das decisões de adaptação que eles tomaram. E uma dessas decisões, inclusive, foi comentada nesse post do George R. R. Martin, que é a forma com que foi retratada a cena de sangue e queijo, que é uma cena importante aí do começo da segunda temporada de A Casa do Dragão. E eu tenho um vídeo discutindo exatamente essa cena e a adaptação dela, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas eu acho bacana levar em conta também o que o George R. R. Martin disse no post dele, e a gente vai discutir isso aqui hoje. E nesse novo post, o George R. R. Martin também fala bastante do tal do efeito borboleta, que eu vivo comentando aqui no canal, mas eu já vou falar mais a respeito disso. Para começar, eu quero adiantar que eu vou sim discutir alguns trechos desse post do George R. R. Martin, mas como eu mencionei, ele foi deletado lá do blog do autor. Porém, a galera da internet é mais rápida do que o botão de delete do George R. R. Martin e salvou o conteúdo desse post, então eu vou deixar linkado aqui na descrição caso você queira ler a versão completa. Tem também uma tradução integral em português que o pessoal do Gelo e Fogo fez. Eles sempre fazem uma cobertura muito bacana, então se você quiser ler em português eu recomendo muito que vocês vejam lá no site deles. Já que eu mencionei o Gelo e Fogo, eu acho bacana que no artigo que eles fizeram da tradução do post, o Felipe Bini coloca ali uma introdução falando do histórico do George R. R. Martin em relação às adaptações dele, e eu queria aproveitar esse ensejo para fazer uma pequena linha do tempo do que tem rolado em relação a isso. Porque na época de Game of Thrones, o George R. R. Martin falava sim de algumas diferenças em relação aos livros que tinha ali na adaptação, mas ele era um pouco mais sutil, né? Aí o Bini até cita aqui que o George R. R. Martin falava, quando muito, que os personagens dele eram diferentes daqueles da TV e que havia duas versões de uma mesma história, invocando sua já clássica fala sobre os filhos de Scarlett O'Hara, porque em vários posts o George R. R. Martin falava quantos filhos tem Scarlett O'Hara, e às vezes ele discutia mais a fundo isso, porque em E o Vento Levou, nas diferentes versões da história, a quantidade de filhos que ela tem é diferente. E aqui eu extrapolando, tá? Isso não quer dizer que uma versão seja melhor ou seja a verdadeira, mas que sim, existem essas diferenças. Aí é uma questão de saber que existem versões diferentes da Scarlett O'Hara e versões diferentes da história. O George R. R. Martin acabava colocando isso meio como, ó, são versões diferentes, tá? As Crônicas de Gelo e Fogo são uma coisa, Game of Thrones é outra, a quantidade de filhos da Scarlett O'Hara pode representar várias coisas ali na questão da adaptação, coisas que são um pouco diferentes entre livros e série. Mas isso é como ele fazia em relação a Game of Thrones. Algumas coisas parecem ter mudado nos últimos anos porque o George R. R. Martin tem se sentido bem mais confortável em fazer críticas mais contundentes à segunda temporada de A Casa do Dragão. Esse post de agora, por mais que seja o mais forte que ele fez até o momento, não é a primeira vez que ele dá uma cutucada, que ele manda um shade para a produção da segunda temporada. Por isso eu acho interessante a gente fazer uma breve linha do tempo de como a gente chegou a esse post, porque sim, ele foi construído aí ao longo de meses. Eu tô pegando as datas do post do The Ringer, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, tá? A segunda temporada de A Casa do Dragão foi ao ar em 16 de junho de 2024. E foi logo nesse episódio que teve a cena de sangue e queijo, que foi bastante comentada pelos fãs e também seria bastante comentada pelo George R. R. Martin, inclusive se tornando o tema desse post tão polêmico que foi o mais recente.
gente. Mas nesse começo de temporada, o George R. R. Martin meio que não falou quase nada por algum tempo. Por exemplo, em 22 de junho, logo na primeira semana depois que saiu esse primeiro episódio, ele postou sobre o mundo de Westeros, mas não sobre a Casa do Dragão, e sim sobre a próxima série que vai estrear em 2025, que é a Night of the Seven Kingdoms. Tem vídeo aqui no canal sobre ela, inclusive. Ele só foi falar da segunda temporada de A Casa do Dragão quando já tinham saído uns 3 episódios, ali em 5 de julho. E aí, nesse texto, ele falou bastante sobre o primeiro episódio da série e sobre a cena do sangue e queijo, mas a maior parte do post é feita em tom elogioso. Ele elogiou muito a direção e o elenco, principalmente a atuação da Fia Saban, que é a atriz que interpreta a Helena. Ele fala que a personagem é bem diferente do material base, mas que, depois que ele viu, ele não tinha reclamações porque a Helena da Fia é mais rica e mais fascinante do que o personagem que eu criei em Fogo e Sangue. Aliás, fica aquele momento para dizer que Fogo e Sangue é esse livro aqui. Se você não sabe do que eu tô falando, tem link aqui na descrição que eu comento tudo certinho. E se você quiser ler o Fogo e Sangue, tem o meu link aqui na descrição. É aquele link que qualquer produto comprado por ele ajuda o canal e você não gasta nada a mais por isso. Então, se você já ia comprar o livro, ou qualquer produto, compra pelo meu link que você ajuda o canal. Mas nem tudo são flores nesse post. Ele comenta ali do final do episódio e como foi diferente do livro pra série. Sem dar muitos detalhes, mas ele fala que foi bem diferente e quem lê o livro iria perceber. E aí ele já conta pra gente que ele iria escrever esse post que causou tanta polêmica no momento que eu tô gravando esse vídeo. Ele fala assim: bom, tem muita coisa que poderia ser dita sobre isso, mas esse não é o lugar em que eu vou dizer. As questões são muito complicadas. Em algum momento lá na frente, eu vou fazer um post separado sobre todas as questões levantadas por Sangue e Queijo e Maelor, o Sumido. Há muito a dizer. Eu já vou explicar quem é Maelor, o Sumido, mas só pra adiantar aqui, é um personagem que foi cortado dessa cena e cortado da série também. E talvez uma das coisas mais importantes pra entender esse efeito borboleta que o George R. R. Martin vai comentar depois. Mas daqui a pouco eu aprofundo isso. O que eu achei interessante da época desse post é que teve uma galera que veio me perguntar se o George R. R. Martin era obrigado a falar bem da série porque ele tinha feito esse post elogioso. E eu lembro de ter comentado, mas gente, nesse mesmo post que ele elogia a série, ele também critica a série pra caramba. E assim, pra quem tá acostumado com a forma que o George R. R. Martin falava de Game of Thrones, esse negócio dele cutucar e falar das várias questões aí levantadas pelo Sangue e Queijo, do Maelor, o Sumido, que ele ia fazer um post inteiro sobre isso já é bem mais contundente do que muita coisa que ele tinha falado na época de Game of Thrones. Então eu fiquei até encafifada na época porque as pessoas realmente estavam deixando passar essa crítica bem óbvia dele ali. Mas vocês veem que também, apesar dele ter essa crítica, o post em geral era bem elogioso. Ele fala muito bem do episódio de uma forma geral. O que eu acho bacana, né? Porque é isso, não é porque ele não gostou de uma coisa que ele vai deixar de gostar de outras. Aí teve duas coisas bem interessantes que aconteceram em julho. Primeiro, em 9 de julho, o George R. R. Martin fez um post até que bem longo, falando de todas as viagens que ele ia fazer, de como ele ia passar pelo Reino Unido, de como ele ia em eventos, quem ele ia visitar, que cidades ele ia passar. E, em geral, ele dava alguns detalhes do que ele ia fazer, ele parecia bem empolgado. Mas aí, no meio disso tudo, tem um parágrafo super curtinho em que ele diz apenas assim: a sala de roteiristas de A Casa do Dragão, terceira temporada, também vai se encontrar em Londres, mas eu não tenho planos de ir. E só. Ele só disse isso. Num post em que, como eu falei, ele dá aquela floreada, ele fala de tudo que ele vai fazer e tal. E aqui ele foi super seco, ele simplesmente disse: não vou, não tenho planos de ir. Pronto, sem mais detalhes. Até aí tudo bem, né? Às vezes ele só não podia ir naquele dia, às vezes ele só não deu tanta atenção pra esse detalhe do post dele, mas olhando agora em retrospecto, pode ser que tenha algumas questões ali. Até porque a partir daqui, essas menções assim bem breves, tipo, o Maelor, o Sumido, acabou, tá? Agora são garras de fora, porque 2 dias depois só que ele fez esse post sobre a sala de roteiristas, o George R. R. Martin fez um post gigante sobre dragões em Westeros. É um post que inclusive é bem bacana porque ele fala bastante sobre como funcionam os dragões em Westeros e tem até algumas coisas que são meio que confirmadas em relação ao que tem nos livros, algumas coisas que eram mais especulação. Ele acaba falando de uma forma mais certeira ali. Mas tem críticas bem interessantes nesse post. Tudo bem que assim, ele dá uma elogiada também na série. Como eu falei, ele não deixa de elogiar as coisas que ele gostou. Ele fala muito bem da Batalha de Pouso de Gralhas, que é uma batalha que tem ali dragões se enfrentando. E ele elogia bastante isso. Mas ao longo do post dá pra entender a frustração dele com determinadas decisões que a série fez em relação aos dragões. Uma delas é uma coisa que parece ser até pequena e irrelevante se você não conhece o George R. R.
Martin, que é a questão do símbolo Targaryen. Ele comenta que Game of Thrones usou duas versões do símbolo dos Targaryen. As duas versões têm um dragão de 3 cabeças, que é o símbolo dos Targaryen, só que muda a quantidade de patas que esse dragão tem. A primeira versão, usada no começo ali de Game of Thrones, tem 2 patas traseiras e 2 asas. Já a versão que começou a aparecer depois tem 4 patas, 2 traseiras e 2 dianteiras, e essa versão foi usada por todo o final ali de Game of Thrones e também foi a versão que decidiram usar em A Casa do Dragão. E, gente, o George R. R. Martin deixa bem claro no post o quanto ele odiou isso, e eu sei que parece realmente uma coisa muito pequena, mas é que o George R. R. Martin, primeiro, é muito fã de heráldica, que são basicamente os símbolos usados ali pelas casas nobres, e segundo, ele já falou várias vezes sobre como é muito importante para ele que os dragões de Westeros sejam o mais parecido possível com uma criatura que existiria na nossa vida real. Lógico, né? Estamos falando de dragões. Mas ele fala sobre como você tem ali os dragões medievais, que normalmente tem as 4 patas e as asas nas costas, mas que na nossa natureza você não costuma encontrar seres assim. Você normalmente vai encontrar o quê? Aves, morcegos, que têm ali as suas patas traseiras, mas que não têm as patas dianteiras. No lugar, eles têm asas. Posso estar falando grandes besteiras da área da biologia aqui, tá? Me corrijam se eu estiver errada. Mas o George R. R. Martin, ele vive batendo nessa tecla, que os dragões dele não têm 4 patas e asas. Eles têm 2 patas mais as asas. Então meio que não faria sentido naquele universo em que eles estão ali vendo o dragão na cara deles e o dragão tem 2 patas e 2 asas, eles colocarem mais 2 patas ali. Então ele ficou revoltado com isso. De novo, é algo que parece pequeno, mas quem acompanha o George R. R. Martin sabe que isso é uma coisa que ele realmente valoriza muito. Só que aí tem uma outra coisa que ele criticou nesse post que eu acho que acaba sendo bem maior quando a gente pensa no tal do efeito borboleta da série. Ele fala sobre os hábitos dos dragões e ele inclusive compara os dragões dele com dragões de outros universos. Então ele compara com o Smaug de O Hobbit, por exemplo, ou com o Banguela de Como Treinar Seu Dragão. E ele reforça que cada um desses dragões é extremamente diferente. Os deles são do jeito que ele escreveu. Então não adianta tentar fazer com que os dragões dele sejam outras coisas que não o que ele escreveu. Ele fala até de um jeito bem enfático que a fantasia ela tem regras e que se você não respeita essas regras, o seu mundo se desfaz como lenço de papel. Ou seja, não é uma coisa que eu vivo falando aqui no canal, o seu mundo aí de fantasia tem que fazer sentido dentro dele mesmo, ele não pode se contradizer, porque senão as coisas param de fazer sentido, a história começa a ficar meio maluca. Eu falei sobre isso no episódio 3 da minha autópsia Game of Thrones, que é uma série de vídeos que eu fiz falando sobre por que Game of Thrones deu errado ali no final, pelo menos na minha opinião. E um desses vídeos é justamente por que Game of Thrones parou de fazer sentido. E a resposta curta para isso é que a série parou de respeitar as próprias coisas que ela tinha estabelecido ali no começo. Seja coisas que eles já tinham trazido do universo do George R. R. Martin ou coisas que eles incluíram, regras que foram criadas ali na própria série, eles se contradiziam toda hora e com isso eles acabaram com o peso da história, eles acabaram com o sentido que tinha ali na trama. Vejam o vídeo se vocês quiserem mais detalhes, porque eu já tô me alongando muito aqui. Mas só pra concluir isso desse post dos dragões, tinha uma outra coisa ali que tava dita, porém não dita, e que na época a gente já tinha meio que cantado a bola que poderia ser uma crítica antecipada a uma decisão de adaptação que a série iria fazer, que é a de misturar a história de 2 personagens que tem no livro Fogo e Sangue. Por quê? Basicamente o que aconteceu nessa segunda temporada foi que a Rhaena, a personagem da Rhaena, acabou pegando partes da história de uma outra personagem que foi cortada da série. Essa personagem do Fogo e Sangue se chama Urtigas, e eu tenho vídeo sobre ela e sobre esse corte, inclusive, se vocês quiserem saber mais. Mas se especulou que o George R. R. Martin já estava comentando essa questão da Urtigas antecipadamente, porque ele comenta nesse post que os dragões não são nômades e que você não encontraria eles muito longe dos seus lares, a não ser que quem monta eles decidisse levá-los, né? E ele fala especificamente que você não encontraria dragões caçando em várias regiões, e ele cita nominalmente o Vale, que é onde a gente vê que tem um dragão em A Casa do Dragão. Aquele dragão normalmente não estaria lá, era pra ele estar em outro lugar e fazer parte da trama de uma outra personagem. Só que aí pra juntar com a trama da Rhaena, o dragão precisava estar ali no Vale de Arryn, e pelo que o post do George R. R. Martin dá a entender, você normalmente não encontraria dragões por ali. E por mais que ele não fale que especificamente essa decisão do dragão no vale é horrível, isso entra também naquele critério que ele comentou nesse mesmo post, que é desrespeitar as regras estabelecidas ali por aquele mundo. Ou seja, por mais que não tenha sido uma coisa, não tenha urtigas, isso é ruim, estão mudando meus dragões, eu não escrevi eles assim, se vocês continuarem fazendo o que querem com os dragões, esse mundo vai parar de fazer sentido. E depois disso, George
George R. R. Martin fica um tempão sem postar sobre a Casa do Dragão. Ele volta a falar desse assunto só em 30 de agosto, ou seja, quase um mês depois que tinha terminado a temporada. E o post nem era sobre esse assunto, ele falou bem rapidinho, mas virou manchete em todos os portais de notícias sobre entretenimento. Porque no meio desse post em que ele estava falando sobre as viagens que ele fez, ele falou: eu vou fazer post sobre isso tudo, sobre todas essas viagens, e eu tô muito animado para fazer esses posts, mas eu não estou animado para os outros posts que preciso escrever sobre tudo que deu errado com a Casa do Dragão. Mas eu também preciso fazer isso e eu vou. Ou seja, ele falou que vem aí, e é claro que isso foi o que virou manchete, então ficou parecendo que ele fez um grande anúncio de que ele ia fazer uma crítica à série, sendo que foram poucas frases ali num post gigante que ele fez, mas a gente sabe que é essa a lógica das notícias mesmo. E aí finalmente chegamos ao tal do post que causou tanta treta. Ele se chama Beware the Butterflies, ou Cuidado com as Borboletas. E nele, pessoal, o George R. R. Martin descascou a segunda temporada de A Casa do Dragão, como eu acho que ele nunca fez com nenhuma outra adaptação da HBO em relação à obra dele. Nenhuma das temporadas de Game of Thrones e nem a primeira temporada de A Casa do Dragão. E eu acredito que esse nem seria o único post que o George R. R. Martin ia fazer sobre o assunto. Porque como vocês vão ver, ele discute aquele negócio da cena do sangue e queijo e da ausência do personagem Maelor. Como eu falei que ele tinha prometido, lembra? Lá um tempão atrás, lá em junho. E como ele falou naquele post lá do fim de agosto, ele teria posts a escrever sobre tudo que deu errado em A Casa do Dragão. Eu acho que ele pretendia pelo menos fazer algum outro post de uma forma mais geral, falando sobre a série, ou talvez até vários posts sobre questões específicas. Mas como ele apagou esse post sobre o Maelor, eu não sei se ele vai dar continuidade a esse projeto, então talvez esse seja o único que a gente vai ver. Agora eu vou mergulhar nesse post e, como eu falei, se você quiser ler a versão completa, ele tá traduzido lá no site do Gelo e Fogo. Inclusive eu vou usar a tradução deles aqui para alguns dos trechos, então fica aí o crédito para eles também. Para começar, o George R. R. Martin até que elogia os primeiros episódios ali da segunda temporada. Ele fala que foi uma ótima forma de começar uma nova temporada, elogia de novo a atuação e a direção, mas ele fala ali de uma coisa que foi polêmica, que foi a cena de sangue e queijo. Ele disse que as opiniões ficaram divididas e que quem leu Fogo e Sangue ficou um pouco frustrado, porque teria sido enfraquecido em relação ao que eles esperavam do livro. Já a galera que não leu o livro, que estava acompanhando a história pela primeira vez ali na série, não teve esses problemas, inclusive achou a cena muito forte e tudo mais. E o George R. R. Martin fala que ele meio que concorda com os dois lados. E ele começa a descrever a diferença entre o que acontece na série e o que é retratado no livro. E ele faz uma descrição bem detalhada do que acontece. E aqui é aquele momento, né, que eu aviso que, pô, esse vídeo tem spoilers da segunda temporada de A Casa do Dragão, porque essa cena é bem impactante e tal. Mas o que ele destaca aqui como uma diferença em relação à série? Que no livro não existem dois filhos do Aegon com a Relaena. Na verdade, existem três. Eles têm os gêmeos que aparecem na série, que são o Jaehaerys e a Jaehaera. E no livro eles têm 6 anos de idade, então eles são um pouquinho mais velhos. Mas eles também têm um filho mais novo, chamado Maelor, que tem 2 aninhos de idade. E nessa cena de sangue e queijo tem uma coisa meio escolha de Sofia, porque eles fazem a rainha Relaena escolher qual dos filhos eles vão matar. E ela acaba escolhendo o Maelor, talvez por ele ser mais novo e não entender muito o que tá acontecendo. Sendo que, inclusive, antes disso ela tinha implorado pela vida deles, ela tinha oferecido para que levassem ela no lugar. E eles forçam ela a escolher, mas depois que ela escolhe, eles não cumprem o que ela decidiu. Eles vão lá e falam pro Maelor: sua mãe te quer morto, hahaha, e matam o Jaehaerys, que é o filho mais velho. E a gente sabe que em A Casa do Dragão essa cena foi diferente em vários aspectos. E o George R. R. Martin descreve isso também. E ele fala que ele acha que a cena do livro é mais forte, porque por mais que ele tenha gostado dos atores que interpretaram o sangue e queijo em A Casa do Dragão, os personagens deles são mais cruéis no livro. E também fala que acha que a Relaena ter oferecido a própria vida no livro é uma demonstração de coragem que não corresponde muito ao que rolou na série, dela oferecer um colar. E ele fala assim: no meu entender, o aspecto da escolha de Sofia era a parte mais forte da sequência, a mais sombria, a mais visceral. Detestei perder isso. E julgando pelos comentários online, a maioria dos fãs pareceu concordar. Mas até aí meio que tudo bem. O George R. R. Martin explica que ele queria sim que fosse mais parecido com o livro, mas que o Ryan Condal explicou pra ele uma série de questões que fizeram com que ele argumentasse e tal, ele queria que tivesse, mas ele entendeu, ele disse que não argumentou tanto assim. Quais foram os motivos que o Ryan Condal deu pra ele nessa época? Ele diz, por exemplo, que eles não queriam ter que escalar outra criança, particularmente uma de 2 anos, ou seja, o Maelor, né?
Crianças tão novas inevitavelmente atrasam a produção e haveria implicações de orçamento. Isso é uma coisa que eu cheguei a comentar nas minhas lives, até mesmo em relação ao quanto de violência que era mostrado na cena, porque a parte mais violenta ali da cena de sangue e queijo mesmo acontece longe das câmeras, a gente só ouve o som. E isso é uma coisa que não só eu, mas outras pessoas também comentaram, que faz sentido porque você provavelmente não poderia colocar atores mirins no set em cenas tão fortes, tão sanguinolentas assim. Pode ser que eles conseguissem, mas isso ia ser muito mais difícil do que se eles simplesmente não colocassem a criança numa cena dessas. E mesmo sem essa questão da violência explícita, talvez o Ryan Condal esteja certo quando ele falou que numa situação ali, numa cena muito dramática, que tem essa coisa da escolha e tal, você ter que lidar com atores tão novos assim, talvez exigisse um esforço muito maior e realmente isso encarece as coisas. Lembrando só que o Ryan Condal é o showrunner de A Casa do Dragão, tá? Ele é o maior produtor responsável pelas decisões criativas da série, da mesma forma que o David Benioff e o D.B. Weiss eram os responsáveis pela direção criativa de Game of Thrones. Basicamente é a pessoa que decide os rumos que a série vai tomar. Na primeira temporada eram 2 showrunners, o Ryan Condal e o Miguel Sapochnik, mas o Miguel Sapochnik saiu entre a primeira e a segunda temporadas, então agora tá só o Ryan Condal. Então ele deu essa justificativa das crianças pro George R. R. Martin e ele parece ter entendido, mas o que vem logo depois disso no blog, pra mim é o que aparenta ser uma das coisas que mais chatearam o George R. R. Martin em relação a essa história toda. Ele diz assim: além disso, Ryan me garantiu que não perderíamos o príncipe Maelor, apenas o protelaríamos, ou seja, deixaremos pra depois, né? A rainha Helena ainda poderia dar à luz na terceira temporada, possivelmente depois de engravidar no final da segunda. Fez sentido pra mim, então retirei minhas objeções e concordei com a mudança. Então vocês viram que o Ryan Condal prometeu pro George R. R. Martin que ia ter o Maelor na terceira temporada. Só que aí, mais pra frente no post, ele fala: em algum momento, desde a decisão inicial de excluir Maelor, uma mudança drástica foi feita. O nascimento do príncipe não seria só protelado para a terceira temporada. Ele nunca ia nascer. O filho mais novo de Aegon e Helena nunca apareceria. E eu acho que foi isso que deixou o George R. R. Martin bem revoltado, porque é o corte total de um personagem que ele considera importante porque ele tem um impacto grande na trama de Fogo e Sangue. Ele comenta que por mais que ele ache que a cena ainda é mais forte no livro, ele gostou da versão de Sangue e Queijo que apareceu na série, que ele preferia que tivesse a escolha de Sofia, mas que assim, tudo bem não ter o Maelor, afinal ele era só um bebê, uma criança de 2 anos, ele nem tem fala nenhuma. Só que aí vem a questão do tal efeito borboleta, que eu mencionei já várias vezes ao longo desse vídeo. Ele menciona que tem um filme chamado Efeito Borboleta e que também existe esse conceito na teoria do caos, mas ele cita o conceito de efeito borboleta como é mais popular para os fãs de ficção científica, que é essa ideia que aparece numa história do Ray Bradbury chamada O Som do Trovão. Nessa história, as pessoas viajam no tempo e uma dessas pessoas acaba pisoteando uma borboleta enquanto ele tá correndo ali no passado. E aí, quando eles voltam pro presente, tudo mudou muito. O George R. R. Martin resume assim: quando volta para sua época, ele descobre que o mundo mudou de formas gigantescas e assustadoras. Uma borboleta morta reescreveu a história. A lição é que mudanças geram mudanças, e até alterações pequenas e aparentemente insignificantes a uma linha do tempo ou a uma história podem causar um efeito profundo em tudo que vem a seguir. E esse comentário sobre efeito borboleta é o puro suco de George R. R. Martin, tá? Isso é uma coisa que ele falava com frequência sim na época de Game of Thrones. Ele mencionava volta e meia o tal do efeito borboleta que podia acontecer na série, tanto que tem um episódio inteiro da minha autópsia Game of Thrones que é dedicado a explicar o que é esse tal de efeito borboleta e como ele aconteceu na série. Eu vou deixar linkado aqui na descrição, mas se você quiser procurar também, o título do vídeo eu acho que é O Final Verdadeiro de Game of Thrones, que é meio falando, tá, o final do livro não pode ser igual ao final da série porque muita coisa mudou graças a esse efeito borboleta. Não teria como a série fazer um final igual ao do livro porque teve personagem que morreu antes, teve personagem que se tornou completamente diferente na versão da série do que era do livro, tem personagem que nem existia na série, e esses personagens todos têm influência na trama. É graças às ações deles que as coisas vão acontecendo. Então, o material original e a série se distanciaram cada vez mais, já que uma coisa vai levando a outra. Vejam esse vídeo porque lá eu explico com mais detalhes como que várias coisas acabaram se distanciando em GOT. Mas eu acho que é importante reforçar esse conceito porque ele é o que dá título a esse post do George R. R. Martin, né? Ele fala, cuidado com as borboletas. Ou seja, essas mudanças aparentemente insignificantes na série podem causar efeitos muito grandes lá no futuro. E aí ele fala até que com muitos detalhes
detalhes sobre como a existência ou a falta da existência do Maelor pode afetar a trama de Fogo e Sangue e da adaptação. Esse é um trecho até que ele avisa de spoilers, ele coloca um aviso bem grande ali, mas é um spoiler meio que condicional, porque é um spoiler do livro, mas ele fala, ó, talvez essas coisas nem sejam adaptadas pra série, porque meio que cortaram o personagem, né? Então não vai ter. E assim, eu não quero trazer esses detalhes aqui pro vídeo, porque eles realmente são spoilers bem pesados, não necessariamente do que vai acontecer com o Maelor na história, mas sim de como a história do Maelor afeta outras histórias de outros personagens que estão em A Casa do Dragão. Se você quiser saber os detalhes narrados pelo George R. R. Martin, ou você pode ler no Fogo e Sangue, ou você pode pausar o vídeo aqui que eu vou colocar qual é o destino do Maelor que ele conta aí no post. Isso realmente é uma coisa que não deve acontecer na série, porque o personagem não existe, e o George R. R. Martin até especula, tá, mas se não for com o Maelor, será que vão colocar outra personagem? Só que essa personagem não poderia passar pela mesma situação que o Maelor, porque ela tem um outro papel a desempenhar lá na frente e ela não pode desempenhar esses dois papéis. No meio dessa discussão das alternativas, ele dá uma alfinetada no Ryan Condal que, nossa gente, doeu essa. Porque ele fala assim, talvez se pudesse fazer Maelor ser um recém-nascido em vez de um menino de 2 anos, mas isso bagunçaria a linha do tempo, que já está meio bagunçada. Não faço ideia do que o Ryan planejou, se é que planejou alguma coisa. Ou seja, né, não tô sabendo, será que ele planejou alguma coisa? Será que ele planeja algo? Meio que dessa vibe, na minha opinião, sabe? E ele comentou, já que foi cortado o personagem do episódio 2, talvez a solução mais simples seja realmente tirar o Maelor de tudo. Então, corta esse personagem, corta todas as tramas aí que envolvem ele. E ele diz assim, pelo que eu sei, parece que é o que o Ryan vai fazer. É mais simples sim, e pode fazer sentido em termos de orçamento e cronogramas de rodagem. Mas mais simples não é melhor. Depois desse momento do mais simples não é melhor, ele comenta que tem uma cena que vai fazer falta, porque além de ter o Maelor, também teria o Rickard Thorne, que é um personagem que aparece em A Casa do Dragão. Ele é da Guarda Real, sabe? Ele acompanha a Alicent naquela viagem de acampamento que ela faz ali do nada na temporada. Mas ele teria um papel importante nessa cena que provavelmente vai ser cortada. E pelo que o George R. R. Martin fala, ele queria que ele tivesse esse momento de brilhar. Então, por enquanto, são duas consequências aí da falta do Maelor nesse efeito borboleta. Primeiro que a gente não vai ter toda a trama dele, e segundo que tem um momento específico ali que o George R. R. Martin lamentou que não vai ter. Mas não para por aí, porque aí ele vem com realmente spoilers muito pesados de personagens importantíssimos em A Casa do Dragão. De como algumas coisas que acontecem na trama do Maelor acabam influenciando muito o destino de alguns personagens e até a conclusão de toda essa história da Dança dos Dragões. Esses spoilers eu não vou colocar aqui no vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico sobre como deve ser o final da guerra, como devem acontecer as coisas, porque realmente ele colocou ali spoilers bem mais pesados, coisa que realmente estraga o fim da história se você ligar pra saber o que acontece. Mas assim, basicamente um acontecimento da trama do Maelor leva a um outro acontecimento em Porto Real, que leva a um outro acontecimento, que leva a outro, que leva a outro, que leva ao fim da guerra. Basicamente é isso. E isso acaba impactando diretamente o resultado da guerra que a gente tá vendo agora na segunda temporada. E uma coisa que é interessante e até chocou um pouco nesse post é que o George R. R. Martin não só fala o que vai acontecer no livro, mas ele também fala o que o Ryan Condal pretende fazer com isso na terceira temporada. Eu não vou colocar aqui na tela porque é um daqueles spoilers brabos, mas lembra que eu comentei que uma coisa que acontece na trama do Maelor vai afetar ali em Porto Real e vai causar diretamente uma outra coisa? O George R. R. Martin fala que o outline, ou seja, esses planos iniciais do Ryan Condal para a terceira temporada, prevêem que esse acontecimento em Porto Real vai rolar mesmo assim, mesmo que não tenha tido a causa inicial na trama do Maelor. Ou seja, no post ele dá a entender que a coisa meio que acontece do nada, sem ter nenhuma justificativa. Pelo menos, né, nesse plano inicial, que é o que ele sabe. Então dá pra gente pressupor que, a partir desse momento de Porto Real, os outros acontecimentos devem acontecer aí um em seguida do outro, que nem eu mencionei. Uma coisa vai afetando a outra, tipo um dominó derrubando o outro, sabe? Uma coisa leva a outra, que leva a outra e assim por diante. E o George R. R. Martin explica justamente isso. Depois de dar todos esses spoilers, ele fala: nada disso é essencial, acho eu, mas tudo isso serve a um fim. Tudo ajuda a amarrar as tramas da história, de forma que uma coisa se segue à outra de uma maneira lógica e convincente. O que vamos oferecer aos fãs em troca disso, assim que tivermos matado essas borboletas? Ou seja, que eles tenham tirado, né, esses fatores todos. Não faço ideia. Não me lembro de Ryan e eu termos discutido isso lá atrás, quando ele me contou que iam protelar o segundo filho do Aegon. O próprio Maelor não é essencial, mas se perder
perdê-lo significa que também perdemos sucessão de spoilers que eu não vou colocar aqui? Bom, é uma perda considerável. E ele conclui dizendo: e há borboletas maiores e mais tóxicas vindo aí, se a Casa do Dragão seguir adiante com algumas das mudanças sendo consideradas para as temporadas 3 e 4. Ou seja, gente, ele basicamente está dizendo, ó, tirar esse personagem aqui vai causar um impacto muito grande na trama, não sei como isso vai ser resolvido, essa é só uma das decisões que eles devem fazer que vão causar esse efeito borboleta. Talvez tenha decisões aí nas temporadas 3 e 4 que causem efeitos muito maiores. E, gente, eu não sei vocês, mas eu achei esse post bem soco na cara mesmo, porque ele tá falando sem papas na língua que ele acha aquilo importante e que ele acha que algumas decisões que a série tá tomando são equivocadas. E como eu falei, apesar dele ter citado várias vezes essa questão do efeito borboleta quando ele falava da adaptação de Game of Thrones, ele nunca falou de forma tão contundente assim. E assim, na minha opinião, o efeito borboleta estava bem mais presente em Game of Thrones do que a Casa do Dragão. Mas também é isso, quem sou eu para dizer o que o autor tem que reclamar ou não em relação à adaptação da obra dele, né? Talvez ele considere que em A Casa do Dragão eles estão deixando de lado coisas muito mais essenciais do que os D&D faziam em Game of Thrones. Talvez ele considerasse que em Game of Thrones dava para cortar mais coisas porque é uma história com um escopo muito maior e seria impossível colocar todos aqueles personagens em tela, mas talvez também a relação entre ele e a equipe da série seja diferente. Aqui é um papo bem especulativo, tá? Eu não fiz uma mega pesquisa, até porque esse é um vídeo que tá sendo gravado aqui no dia que saiu a notícia. Mas eu lembro que na época de Game of Thrones, apesar de tudo, apesar de todas as coisas que os D&D fizeram e falaram e tal, eles sempre acabavam falando que não, a gente consultou o George R. R. Martin, a gente consultou o autor e ele deu umas dicas pra gente do que ia acontecer no final, então a gente se baseia nisso. Eles falavam disso o tempo todo. Mas a gente sabe que não era assim tão próxima a relação deles, que eles não iam lá toda hora também, que não é que o George R. R. Martin estava atualizando eles o tempo todo das mudanças que ele fez na história. No caso do Fogo e Sangue, a gente tem uma história que já tá pronta. Tem lacunas e tal, tem aquela história de vamos preencher aqui o que o livro de história não registrou. Eu falo muito sobre isso no meu vídeo sobre o Sangue e Queijo, vou deixar aqui na descrição, que eu falo sobre como a Casa do Dragão nunca vai ser fiel 100% ao livro Fogo e Sangue, já que ele é um livro de história que conta várias versões e tal. E a Casa do Dragão usa com certa frequência essa justificativa das lacunas ali da história. Eu compro muito essa justificativa, tá, pessoal? Eu acho que sim, tem muitos momentos em que eles colocam ali uma versão alternativa do que pode estar no livro, inclusive nessa cena do Sangue e Queijo, e que seria uma coisa que, não necessariamente foi pro livro de história como aconteceu na vida real. Mas conforme foi passando a temporada, eu senti que eles realmente estavam usando essa desculpa mais do que deviam, talvez. Porque tem coisa que mesmo se você olhar por esse viés, não encaixa muito, sabe? Você teria que realmente desconsiderar o que tá no livro pra caber uma versão que tá na série. E assim, tá tudo bem, tá? Porque pode ser simplesmente isso, decidimos mudar e tá tudo certo. Não precisa necessariamente ficar justificando como se fosse uma coisa que tá no livro e eles estão sendo altamente fiéis, o que não quer dizer que eles não estejam sendo altamente fiéis em vários momentos, tá? Tem algumas decisões de adaptação que o público reclama e eu não concordo, porque eu acho que em alguns desses casos a base tá sim nos livros, mas isso não quer dizer que sempre esteja e que sempre caiba essa justificativa. Um exemplo que eu critiquei bastante foi aquele plano da Rhaenyra visitando a Alicent em Porto Real, que foi super sem pé nem cabeça, e eu entendo que foi pra ter uma cena das duas, porém, só fala que você queria fazer isso, não fica, não, mas não estaria no livro de história se as duas se encontrassem. Tá, beleza, mas no livro Fogo e Sangue elas nem são amigas, isso foi uma mudança da série. Então, tudo bem, sabe, você dizer que vocês decidiram fazer desse jeito. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque vendo agora esses posts e vendo algumas coisas que eu já vou comentar também, eu sinto que a relação entre o Ryan Condal e a equipe da série e o George R. R. Martin tá um pouco estranha. Se vocês notarem, o George R. R. Martin fala, eu não sei o que o Ryan tá planejando. Quando falamos disso, um tempão atrás, ele fala do outline, né, então ele provavelmente teve acesso a essa previsão aí da terceira temporada, o que deve ter na terceira temporada, mas não sei se eles se conversaram sobre a terceira temporada. Ele fala, em algum momento mudou essa coisa do Maelor, então provavelmente a coisa aconteceu e o George R. R. Martin simplesmente ou foi informado ou descobriu que não teria mais o Maelor e ninguém parou pra conversar com ele. Ele tinha combinado uma coisa com Ryan Condal e até por isso que ele não brigou tanto pela cena de Sangue e Queijo, e aí isso mudou e pelo que o post dá a entender, ele nem foi avisado. Assim como ele talvez não tenha sido avisado de outras coisas, de outras decisões. Talvez ele não tenha sido consultado. E assim, eu acho importante dizer uma coisa que sempre me perguntam, então é legal já deixar claro aqui.
O George R. R. Martin é produtor executivo da série, mas ele não tem o poder de decisão, ele não pode necessariamente vetar alguma coisa. Ele pode se manifestar, ele pode dizer que não concorda, ele pode espernear, e é claro que ele vai ser ouvido, ele é uma autoridade no assunto, é o autor dos livros, mas no fim das contas, quem vai tomar a decisão final é o showrunner, é o estúdio, são as outras pessoas aí de cima, né? Então consultar o George R. R. Martin é mais uma questão, de respeito, e 2, garantir que a série seja uma adaptação bacana. Porque, né, você consulta o autor para conseguir chegar mais perto ali da visão inicial dele. Nem toda adaptação tem que fazer isso, tá? Tem ótimas adaptações que não são fiéis ao material original. Mas quando você tem ali o autor trabalhando com você, você pode fazer isso. E pelo que o post dá a entender, isso é uma interpretação minha do post, o George R. R. Martin parece sentir que ele foi deixado de lado em algumas dessas decisões. Mirem do futuro aqui, porque é óbvio que depois que eu gravei esse vídeo saíram algumas coisas e eu queria incluir brevemente aqui. Dentre as várias coisas que saíram, o que eu queria destacar são 2 postagens de pessoas relacionadas ao George R. R. Martin, que trouxeram algumas informações aí de bastidores, algumas informações mais privilegiadas. Também pode ser que tenha muita especulação misturada, então não acho que é porque essas pessoas são próximas ao George R. R. Martin e falaram que a gente tem que achar que é o que ele teria dito. Mas às vezes também a gente sabe que as pessoas próximas podem dizer coisas que às vezes o George R. R. Martin não vai poder dizer ali. Às vezes essas pessoas podem ter o aval dele pra falar, espalhar coisas aí. Não sei, tá? Isso é especulação também. O primeiro post é de Xiran J. Zhao, que inclusive eu já entrevistei aqui pro canal. Xiran é a pessoa que escreveu o livro Viúva de Ferro, e nos últimos tempos tem rolado uma proximidade maior entre Xiran e o George R. R. Martin, porque teve toda uma questão do prêmio Hugo, que é aquele prêmio de ficção científica, que acabou banindo alguns autores por causa da posição política deles, foi a maior treta, e o George R. R. Martin acabou se aproximando dessas pessoas, tem sido bem legal acompanhar isso, mas Xiran já tinha falado, assim, que sabia algumas coisas de bastidores, e agora que teve toda essa treta do post, ele postou no Tumblr um texto a respeito disso. E eu achei algumas coisas bem interessantes, eu vou deixar os prints na tela caso você queira pausar para ler, mas vou destacar alguns trechinhos aqui. Primeira coisa que Xiran diz é que criadores não são as pessoas com poder, então mesmo autores de sucesso como George R. R. Martin podem ter suas opiniões ignoradas se os executivos não quiserem ouvir. E meio que parece que é o que tá acontecendo há alguns anos, de acordo com Xiran, que a HBO não tem ouvido o George R. R. Martin, porque é isso, ele assinou lá os direitos para eles adaptarem o trabalho dele e eles podem fazer o que quiserem. Mas então por que ele não sai? Por que ele não encerra a produção? Isso é uma coisa que algumas pessoas falam. Ah, ele tá reclamando, mas ele tá recebendo ali os royalties, né? Ele tá recebendo dinheiro. Se ele não quisesse, ele que falasse para pararem com essa adaptação. E não é bem assim, né? Xiran explica que não dá para fazer isso. Ele não pode quebrar um contrato de uma franquia aí que envolve centenas de milhões de dólares. Não dá para fazer isso da noite pro dia. E aí vem a parte mais insider mesmo. Xiran diz que passou um bom tempo com o George R. R. Martin nesses últimos dias, e isso é verdade, porque tem foto, tem um monte de coisa deles juntos. E Xiran diz que nesse período ouviu muitas das reclamações do George R. R. Martin sobre a Casa do Dragão, e que as reclamações que estão nesse post, na verdade, são bem leves em relação ao que ele pensa de tudo. É dito que talvez seja a crítica menos picante sobre a narrativa que ele poderia ter feito. E aí vem o que eu acho bem interessante e que eu concordo em relação ao post dele. Xiran diz que o George R. R. Martin não tá simplesmente fazendo aquele esquema de queimar ponte, terra arrasada com a HBO, mas que ele tá mostrando que ele poderia fazer isso. Foi meio que aquele tiro de aviso, sabe? Aquele primeiro tiro pro alto que você dá quando você quer avisar pra pessoa, ó, o próximo vai ser pra valer. Então esse post seria algo não tão agressivo quanto ele poderia fazer, mas que deixaria o alerta ali pra HBO de que, ó, o próximo talvez seja pior. E por que ele fez isso, de acordo com Xiran? Pra fazer com que a HBO ouça ele, já que ele teria visto o que vem pela frente nas próximas temporadas e tá incomodado com isso, e eles não ouvem. E aí, entre outras coisas, Xiran reforça, né, que o George R. R. Martin falou é muito leve, e que no fim, o que mais importa pra ele é narrativa com lógica e personagens moralmente cinzentos e complexos. Isso realmente é uma queixa que tem rolado em relação a alguns personagens de A Casa do Dragão, que no livro Fogo e Sangue são mostrados como mais cinzentos, mas que na série acabaram perdendo boa parte dos seus defeitos, boa parte das suas características moralmente duvidosas. A última coisa que eu queria destacar desse post de Xiran é que é mencionado, pô, vocês estão dizendo que o George R. R. Martin tá desrespeitando os roteiristas da série? Como vocês acham que ele se sentiu quando eles ignoraram o feedback dele em particular e levaram ele ao ponto de arriscar ação judicial, legal action, né, pra conseguir expressar esse ponto pra eles? Ou seja, nesse caso eu acredito que Xiran esteja dizendo que o George R. R. Martin tá correndo risco de sofrer alguma represália judicial por causa do post. Pode ser por outra coisa também.
também, né? Não sei, mas eu acredito que tem a ver com o post. Eu já vou comentar o que eu achei desse post de Sheeran, mas antes eu queria trazer a outra manifestação de uma pessoa relativamente próxima ao George R. R. Martin, que veio do Hélio Garcia. Pra quem não sabe, o Hélio Garcia é um dos donos do site Westeros.org, que é basicamente o maior site de fãs das Crônicas de Gelo e Fogo, muito antes de Game of Thrones sequer existir. A Wiki of Ice and Fire, que é a wiki principal ali com todas as informações dos personagens, tá dentro do site deles. E o próprio Hélio faz parte de uma dupla que atua como consultoria ali do George R. R. Martin em determinados assuntos, porque tem tanta coisa nesse universo que o George R. R. Martin às vezes não se lembra de determinada coisa que ele falou, qual que era a cor do olho daquele personagem, coisa desse tipo, sabe? E eles ajudam com isso. Tanto que o Hélio tá acreditado como um dos coautores de O Mundo de Gelo e Fogo e A Ascensão do Dragão. Então ele tem sim contato pessoal com o George R. R. Martin, não quer dizer que ele seja BFF do George R. R. Martin, que ele seja ali a pessoa mais próxima de todas, mas ele tem sim um acesso mais direto ao George R. R. Martin e encontrou com ele pessoalmente nesses últimos tempos também. E quando saiu a notícia de que o George R. R. Martin estava falando isso de A Casa do Dragão e tal, o Hélio comentou em um dos tópicos no fórum lá do Westeros.org. E é um post bem grande, de novo eu vou deixar os prints aqui caso você queira ler, e eu vou deixar também o link na descrição, tanto do post dele quanto do de Sheeran. Mas resumindo muito, ele mencionou que ele teve um almoço longo ali, aquele almoço que você conversa bastante, com o George R. R. Martin e com o Raya, assistente dele. E ele falou que, a conversa é legal e tudo, só que quando eles falaram de A Casa do Dragão, ele fala que ele acha que o George R. R. Martin tem tentado muito ali nos bastidores convencer a galera da sala de roteiristas, a galera dos bastidores, de que algumas das escolhas deles, seja questão narrativa, seja questão de orçamento, são potencialmente desastrosas para o futuro da série. E o Hélio diz que o George R. R. Martin, na maior parte, ou quase totalmente, falhou ao tentar convencer eles a mudar essa direção. E eu acho bem interessante que, ao contrário de Sheeran, o Hélio coloca o tempo todo quando ele tá especulando. Eu acredito que boa parte do post de Sheeran seja especulativo, tá? Eu acho que as coisas foram ditas de uma forma muito categórica e pode até ser que ele tenha ouvido George R. R. Martin falar essas coisas, mas eu acho que é bem importante não cravar todas essas coisas, porque a gente não sabe mesmo o quanto que Sheeran ouviu e o quanto que é opinião ali no meio. No caso do Hélio, ele fala várias vezes ao longo do post, tô especulando aqui, meio que assim, eu não ouvi isso, tá? Ele fala o que ele ouviu, mas ele também fala, eu penso que não sei o que, essa é a minha opinião, tô especulando. Eu acho que é importante apontar isso também, não necessariamente colocar palavras na boca do George R. R. Martin, porque é isso, né? Se a gente tá falando aí de um risco de ação judicial, eu não sei se isso pode dar algum problema ou algo assim, né? Mas o que o Hélio tanto especula? Ele diz que eles não discutiram muito a fundo essa decisão do George R. R. Martin de fazer um post, quais os objetivos dele, por exemplo. Mas o que o Hélio acha que aconteceu? Que o George R. R. Martin já tá meio que no limite dele em relação ao que fazer pra salvar a série. Salvar do quê, né? Do que ele acredita que sejam várias escolhas ruins ali por parte dos executivos e da galera. E que trazer essa informação pro público seria meio que a última tentativa dele de convencer a produção e a galera lá de cima da HBO de que ele acha que eles estão indo ali pro lado errado. Mas aí o Hélio continua a especular e tem uma coisa que ele fala que eu acho que é bem parecida com o post de Sheeran, por isso que eu quis trazer os dois aqui juntos. Ele fala que ele acha que o George R. R. Martin não teria feito isso se ele achasse que a série é uma causa perdida, ou que as pessoas que estão conduzindo a série fossem incapazes de voltar pro caminho certinho. O Hélio acha que se a série fosse realmente uma causa perdida pro George R. R. Martin, ele teria simplesmente deixado de uma forma clara, mais sutil, que ele não estava mais envolvido e que não estava mais prestando atenção. E eu acho que essa opinião do Hélio tem muito a ver com o que Sheeran disse sobre ser um tiro pro alto, sabe? Aquele tiro de aviso. Meio que, o George R. R. Martin trouxe isso pro público porque ele precisa que as pessoas saibam o que tá acontecendo e que a HBO, o Ryan Condal, equipe, executivos, enfim, sejam meio que forçados a olhar para essas questões, já que agora vai ter uma pressão muito maior do público. E que aí com isso talvez alguma coisa mude. Realmente, se ele quisesse queimar a ponte pra valer, tinha muitas outras coisas que ele poderia ter falado, né? E como eu falei quando eu gravei o vídeo, não sei se vai entrar antes ou depois desse momento Mirinha do Futuro, ele tinha prometido fazer posts a respeito de A Casa do Dragão, não só um post. Então talvez mais posts viessem depois desse. Mas talvez não, talvez a intenção desde o começo tenha sido atirar pro alto, deixar todo mundo em polvorosa assim e depois ficar quietinho. Mas sempre com essa ameaça de que, eu posso falar mais. Eu já vou falar mais desses posts, mas por enquanto acaba aqui a Mirinha do Futuro, bora voltar pro vídeo. E olha que interessante, por coincidência ou não, justamente no dia em que esse post do George R. R. Martin foi publicado, saiu um episódio novo do podcast oficial de A Casa do
do Dragão, feito pela HBO em inglês. E o assunto desse episódio foi justamente uma entrevista com o Ryan Condal sobre como é fazer uma adaptação do livro para as telas. Pensa num timing que pode ser ou o pior do mundo ou o melhor do mundo, dependendo da forma que você enxerga essa entrevista. Mas assim, eu imagino que tenha sido uma coincidência, porque com certeza essa entrevista já foi gravada há um certo tempo. Esse episódio já devia ter sido planejado há bastante tempo. Não sei se a data específica é a data que estava programada, mas eu acho que sim também. De qualquer forma, eu acho que esse episódio é bem interessante porque ele discute algumas das diferenças entre o livro Fogo e Sangue e a série. E uma coisa que eu trouxe aqui pro vídeo é o final, que tem uma pergunta que fala justamente sobre a participação do George R. R. Martin no processo, como é a relação do Ryan Condal com o George R. R. Martin na hora de desenvolver a série. E eu acho que a resposta dele conversa tanto com essa sensação que o George R. R. Martin me passou no post do blog, que eu transcrevi um pedaço e eu vou fazer uma tradução livre aqui pra vocês. Talvez não esteja a melhor tradução do mundo, porque é isso, tô fazendo aqui na hora, fui anotando em inglês aqui, tô traduzindo pra vocês. Mas primeiro ele fala uma coisa que eu acho que é tão interessante, porque ele fala: a escrita que fazemos na série está sempre disponível pra ele. As coisas que criamos e fazemos. Nós mostramos fitas de teste de elenco, cortes, apresentações do departamento de arte. Nós mostramos isso tudo. Tudo está disponível pra ele. Ou seja, pra começar aqui, ele não tá falando o George R. R. Martin vê tudo, ele participa do processo. Ele fala assim: tudo está disponível pra ele. Isso pode ser qualquer coisa, pode ser, nossa, a gente foi lá e conversou com ele, mostrou pra ele enquanto tava lá presente, ou pode ser, tem um drive ali com todos os roteiros, se ele quiser ele vê. Não tô dizendo que é isso, até porque o George R. R. Martin comentou lá no post dele inicial sobre Sangue e Queijo que ele teve a chance de ver os episódios antes de irem pro ar. Então foram mostrados cortes dos episódios pra ele e tal. Tem foto dele visitando o set, mas do jeito que o Ryan Condal falou aqui, que as coisas estão disponíveis pra ele, parece muito que não é uma participação ativa nesse processo. E eu acho que isso bate muito com o que o George R. R. Martin tinha falado sobre a sala de roteiristas, que eles iam se reunir e que ele não planejava ir. Talvez porque ele não costuma ir, talvez porque ele não se sinta confortável em ir, isso a gente só pode especular. Mas eu acho que isso que o Ryan Condal falou bate muito com isso dele talvez não estar tão presente nesse processo, meio que não chamam ele tanto assim pra fazer parte. Ou talvez chamem bastante desde o começo e ele que não quer participar muito também. Eu tô só especulando aqui, então realmente não tem como eu cravar o que é o que. Mas aí começa a ficar mais interessante ainda, porque ele fala: eu sempre levei em conta o feedback dele como era possível. Teve, é claro, lugares em que a gente não concordou e acabou divergindo. E algumas dessas coisas são condições específicas do que eu falo sobre fazer essa série. Contar uma história subjetiva, não contar a história subjetiva. Seria essa diferença em português da história com H minúsculo e a história com H maiúsculo, né? Então a história mais íntima versus a história que tá nos livros de história, como seria o caso do Fogo e Sangue. E ele fala: a gente não consegue fazer 17 cenários, 17 sets para fazer a série. A gente tem que escolher nossos locais. E a dificuldade com essa série é que quando você vai ser grandioso, você tem que ser muito grandioso, mas você não pode ser grandioso em tudo. Esse é um detalhe que eu acho interessante, porque o George R. R. Martin sempre conta essa história de que quando ele trabalhava em TV, ele era roteirista de TV, ele escrevia histórias que acabavam sendo podadas por restrições orçamentárias. Ele conta, por exemplo, que quando ele foi escrever um episódio de Além da Imaginação, tinha uma batalha ali com cavalos no Stonehenge, sabe? Aquele Stonehenge, o monumento? E que aí falaram pra ele que ele tinha que escolher, que ele podia ter ou o Stonehenge ou os cavalos, porque eles não tinham orçamento pra gravar com as duas coisas. E o George R. R. Martin sempre fala em relação às Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que ele escreveu, que foi uma forma dele contornar essas restrições que a TV impunha. Ele quis fazer uma história que tinha milhares de cavalos e trocentos Stonehenges e tinha a muralha que é gigante. Basicamente uma coisa que seria infilmável, que não ficaria presa a esse tipo de restrição. O problema é que aí quiseram filmar, quiseram fazer essa história, né? Então eles têm orçamento gigante pra fazer um monte de coisa, mas é aquilo. Realmente, o Ryan Condal tá dizendo aqui uma coisa que faz sentido: você não pode fazer tantas coisas assim, você tem que escolher quais cenários você vai usar. E eles fizeram sets absurdos pra essa temporada mesmo. Era uma coisa maravilhosa toda semana ver o making of do episódio, porque, nossa, eles construíram sets realmente muito lindos. Mas eu entendo que realmente ele falar desse jeito pode ser uma pisada no calo do George R. R. Martin, já que essa era uma das frustrações que ele citava da época que ele trabalhou com TV. E o Ryan Condal diz que ele acha que a maior parte das diferenças vem disso, mas que ele sempre tentou levar em conta
usa as anotações do George R. R. Martin, que ele sempre tenta fazer funcionar, que ele sugere, mas se fizer isso, ajuda, se fizer aquilo, ajuda. E ele diz, e às vezes eu acho que funciona e que dá certo, e algumas vezes não. E aí ele disse uma coisa que eu vou citar até diretamente, mas assim, eu queria saber a opinião de vocês. Porque eu não sei se ele falou isso pro George R. R. Martin, mas se ele falou, eu não acho que foi muito bacana. Vamos lá, o que ele disse? Eu aceitei isso como condição de ser um showrunner de uma franquia gigante. A TV simplesmente se move. É um trem gigante em movimento e é muito pesado. Mesmo que demore 2 anos para fazer a série, tudo acontece muito rápido e você tem que tomar decisões todo dia. Eu sempre digo que o trabalho de showrunner é tomar 1 milhão de decisões. E aí depois aparece uma temporada de TV no final. E eu tenho que tomar 1 milhão de decisões. Muitas delas eu tenho que fazer muito rápido. E você tem que tomar essa decisão e aí continuar com aquela decisão e aceitar aquela decisão e como ela afeta todas as outras decisões que você vai ter que fazer. Essa é a condição de fazer TV. E assim, lógico que ele tá explicando isso para um podcast para pessoas que não necessariamente sabem o que é trabalhar em TV ou não. Mas ele tá falando isso justamente numa pergunta sobre a relação dele com o George R. R. Martin. E assim, gente, o George R. R. Martin sabe o que é fazer TV. Ele trabalhou em TV por décadas. Ele se frustrou com esse mercado e ele foi escrever justamente porque tinha essas limitações? Sim, mas ele sabe que essas limitações existem. Então eu não acho que o George R. R. Martin entraria em conflito por uma coisa que é impossível, e sim por prioridades. Porque ele sabe o que é impossível ou não na TV. Volta e meia ele trabalha com um monte de projetos, inclusive, se eu não me engano, teve série no Sci-Fi adaptando obras dele recentemente, com um orçamento muito menor, e assim, não sei qual foi o envolvimento dele com essas séries, mas assim, ele sabe que existem limitações. Então, lógico que é isso, o Ryan Condal não tá falando pro George R. R. Martin aqui, ele tá falando pra gente, mas ele tá falando meio que como se fosse, é uma coisa que gera muito conflito, sabe como é, mas eu entendi que fazer TV é isso. Como se o George R. R. Martin entrasse em conflito por ele não saber. É lógico que eu posso estar mergulhando nisso mais do que eu devia, mas eu, particularmente, não achei uma postura muito bacana quando você tá falando de um autor que também é um veterano da televisão. E ele continua falando, é muito diferente fazer uma pintura, escrever um livro ou até escrever um quadrinho. E as exigências da TV são grandes e pesadas. E às vezes é além da capacidade até do showrunner de mudar a natureza de uma coisa para conseguir incluir, né? Ele até fala jam it into place, então meio que enfiar uma coisa na TV. Muito do meu trabalho é descobrir como mudar assim de direção e como pensar lateralmente. Às vezes a gente não consegue fazer uma coisa, mas a gente consegue fazer essa coisa ou essa coisa, porque não é um livro, é uma série de TV. De novo, ele tá falando com a gente, ele tá explicando por que não necessariamente tudo que tem no livro vai ter na série, mas ele também fala isso quando ele fala de discordâncias que ele teve com George R. R. Martin. Então, pelo que eu acho que dá pra inferir dessa entrevista com Ryan Condal, de novo, especulação, a gente não sabe o que foi editado, o que foi cortado, ele pode ter se expressado mal, mas eu acho que uma fonte de conflito entre eles pode estar nessa coisa do George R. R. Martin querer que determinadas coisas aconteçam na série, evitar que determinadas coisas sejam cortadas, enquanto o Ryan Condal tal, gente, isso aqui é uma série de TV, a gente tem limitações, não dá pra fazer tudo. Mas essa eu acho que é até a parte mais tranquila. Eu acho que a parte que mais me preocupa da forma que ele falou é aquela do início, dele falando, tudo tá disponível pra ele ver, a gente mostra as coisas, e eu tento, né, anotar as coisas que ele sugere, mas nem sempre dá, às vezes eu sugiro uma coisa, não sei o quê. Então, pela forma que ele fala, eu sinto que tem um distanciamento ali, que eu acho que corresponde bastante à forma que o George R. R. Martin falou no blog. Dele falar, não sei o que o Ryan tá planejando, nem se ele tá planejando, e a forma que ele falou que descobriu em relação ao Maylor, mesmo tendo combinado com o Ryan que seria outra coisa. Por sua vez, o Ryan fala isso, né? Às vezes você toma uma decisão, tem que ser muito rápido, e você tem que se comprometer com essa decisão. E eu acho que aqui, lógico, pode ser sobre outra coisa, mas eu acho que entra como uma justificativa também. Talvez ele esteja falando de algum desentendimento semelhante a esse do Maylor, ou até mesmo esse em relação ao Maylor, que ele possa ter tido com o George R. R. Martin. De ele ter que justificar, foi mal, não te avisei porque eu tive que tomar essa decisão e a gente cortou o personagem mesmo, foi isso que aconteceu e tchau, sabe? Eu sou showrunner, tô tentando fazer isso acontecer e você tá querendo que a coisa seja igual aos livros, mas a gente não consegue colocar todas as cenas dos livros, todos os personagens, porque a gente tem restrições. É diferente TV e livro. Isso sou eu tentando dramatizar aqui o que pode ter acontecido. Pode ser que nada disso tenha nada a ver, mas eu acho que esse trecho do podcast e o post do George R. R. Martin se conversam demais. Queria saber a opinião de vocês. Mirando o futuro aqui pra responder por que o George R. R. Martin nunca foi tão contundente assim ao falar de Game of Thrones. Afinal, a gente viu o final da série
série. E assim, por mais que tenha gente nas redes sociais falando não, porque essa temporada de A Casa do Dragão foi pior do que Game of Thrones no final, gente, não. Pode ser que não seja tão boa quanto GOT no seu começo, isso com certeza não é, mas gente, calma lá também, né? House of the Dragon tem sim seus problemas e são muitos, eu falei bastante deles nas lives que eu fiz. Porém, gente, nada se compara às últimas temporadas de GOT. Eu vou resistir aqui nessa briga, não se compara, tá? Mas aí fica o questionamento, então por que que o George R. R. Martin não falou sobre isso? E aí eu quero trazer de novo o post do Hélio Garcia, porque ele fala um pouco disso. Ele reforça que tá especulando, mas ele menciona que concorda com muitas pessoas do fandom que já trouxeram essa teoria aí, que o George R. R. Martin provavelmente não falou nada ali no final da série, ele não foi tão incisivo, porque talvez ele mesmo sentisse que era culpa dele. Afinal, ele ainda não terminou os livros, então os D&D, né, o David Bedingfield e Bill Weiss, eles tiveram que praticamente criar a continuação da história. Foi acabando o material que eles tinham pra adaptar. E eu falei disso, inclusive, na Autópsia Game of Thrones, que as primeiras temporadas de Game of Thrones, elas tinham muitos dos diálogos praticamente já escritos pelo George R. R. Martin. Eles só pegaram do livro, copiaram e colaram lá. Fizeram sim um trabalho de adaptação, que é muito importante e é louvável porque trouxe esse universo gigante que consideravam que era impossível de filmar para uma série de TV, mas a partir do momento que eles tiveram que começar a criar mesmo, fazer coisas praticamente do zero, a gente viu no que deu, a gente viu que eles não eram bons em criar. E eu acho que essa especulação até que faz sentido, porque realmente, se o George R. R. Martin agora fala qualquer coisa de eu vou criticar a Casa do Dragão, não sei o quê, qual que é o primeiro comentário que vem? Esse velho fica aí só falando e não escreve os livros. Eu tenho certeza que já tem uns 300 comentários falando isso nesse vídeo. As pessoas falam muito isso. E no caso de Game of Thrones, elas não necessariamente estariam erradas. Claro, eu tô falando das pessoas educadas, não as pessoas que ficam chamando ele de preguiçoso ou xingando ele. Mas sim talvez a pessoa que diga, poxa, mas eles fizeram o melhor que eles podiam com o material que eles tinham. Você tinha prometido terminar os livros, não terminou, e eles não tinham material. Por isso que é ruim. Eu sempre bato na tecla que não é só por isso que é ruim. Mas sim, em parte é por isso também. E eu acho que o George R. R. Martin sabe disso, e talvez por isso ele não tenha falado tanto de Game of Thrones nessa época. Ele tenha segurado um pouco a língua. Último adendo da Miriam do Futuro aqui sobre os posts de Sheeran e Hélio. No post, o Hélio fala bastante sobre isso do Ryan Condal ser ou não fã das crônicas, ser fã desse universo. E ele fala que sim, o Ryan Condal realmente é fã desse universo. Inclusive, ele foi indicado pelo próprio George R. R. Martin para HBO quando ele foi propor esse projeto da Dança dos Dragões. Ele conheceu o George R. R. Martin numa convenção faz uns 20 anos, ou seja, bem antes de GOT sair. E ele até tentou fazer parte da sala de roteiristas de Game of Thrones, que assim, né, não existia, como eu falei na Autópsia Game of Thrones. Mas ele tentou. Então, realmente, o Ryan Condal vem dessa posição de ser um fã do George R. R. Martin, de amar esse universo, mas tem uma coisa que ele fala no podcast, que agora eu não vou lembrar 100%, mas que ele fala, existe uma diferença entre você amar e você idolatrar. Então, acho que ele tá tentando se colocar nessa coisa de, eu sou fã, porém, eu tenho que tomar algumas decisões e eu não posso me deixar levar por causa disso. Eu acho que ele tá falando meio que isso. Mas voltando aqui ao Hélio, ele destaca no post dele como esse projeto da Dança dos Dragões ser adaptada pra TV foi o projeto que o George R. R. Martin tava querendo vender pra HBO. Porque lá nos últimos anos de Game of Thrones, a HBO tava desenvolvendo as várias possíveis séries sucessoras, né? O Hélio menciona inclusive Blood Moon, que é aquela que teve o piloto encomendado, aquele piloto super caro. Eu tenho um vídeo sobre ela. E o Hélio menciona que o George R. R. Martin tinha expressado muitas reservas em relação a Blood Moon. E mesmo assim a HBO decidiu seguir com aquilo. E aí, como deu errado, de acordo com o Hélio, a HBO então decidiu que, poxa, vamos deixar o George R. R. Martin se envolver muito mais, confiar no taco dele, do que vai dar certo, do que não vai dar. E por mais que o George R. R. Martin tenha falado no blog dele ali como ele trabalhou em todos os projetos, o Hélio diz que a dança foi o projeto pessoal dele, o que ele foi levar pra vender ali pra HBO, que ele foi parte integral do projeto da série ter sido escolhido e inclusive sem encomendar em piloto, foi direto pra encomendar a temporada, que o George R. R. Martin investiu muito nisso. E aí ele encerra falando que, apesar disso, o George R. R. Martin, na verdade, nunca teve muito controle criativo, por causa do contrato de quando ele vendeu os direitos das crônicas pra HBO. Qualquer poder de decisão que ele tenha tido depois que a série começou foi essencialmente uma cortesia. Ele diz, uma cortesia muito bem atendida pelo Ryan Condal na primeira temporada. E parece que também na sala de roteiristas da segunda temporada, que o George R. R. Martin frequentou e falou positivamente a respeito. Mas alguma coisa mudou depois disso, parece, no processo de escrita e produção da segunda temporada. O quanto isso é relacionado a HBO ter cortado 2 episódios ou reduzido o orçamento, e o quanto isso é relacionado
relacionado a decisões narrativas que o Ryan Condal e os outros roteiristas ou produtores têm feito, além dessas restrições orçamentárias? Isso é uma coisa que só o George e os roteiristas realmente sabem. Eu achei bem interessante esse comentário do Hélio. De novo, né, muito dele é especulativo. Ele tem sim contato com o George R. R. Martin, mas ele repete frequentemente que é especulação. Ele não ouviu necessariamente essas coisas da boca do George R. R. Martin. Talvez algumas delas, e o resto ele construiu em volta a opinião dele. Recomendo que vocês leiam o post inteiro, tanto do Hélio quanto de Sheeran, tá tudo linkado na descrição. Inclusive eu queria agradecer ao Alan Veríssimo, que foi quem me mandou o link do post do Hélio, que eu não tinha visto, e me ajudou muito a trazer esses detalhes a mais aqui pro vídeo. Bora voltar. Mas seja lá o que aconteceu de verdade aí nos bastidores, fato é que o George R. R. Martin fez esse post, que esse post foi contundente e que esse post foi deletado. Eu já mencionei aqui que eu acho que ele pretendia fazer mais posts sobre outras coisas aí da adaptação. Até o momento que eu gravei esse vídeo, não sei se ele vai postar mais coisas. Eu acho que não, pelo menos não tá aparecendo. Mas o que rolou foi que um porta-voz da HBO respondeu a Variety sobre isso. E foi dito que, abre aspas, existem poucos fãs maiores de George R. R. Martin e seu livro Fogo e Sangue do que a equipe criativa de House of the Dragon, tanto na produção quanto na HBO. Comumente, ao adaptar um livro para a tela com seu próprio formato e limitações, o showrunner acaba sendo obrigado a fazer escolhas difíceis sobre os personagens e histórias que o público seguirá. Acreditamos que Ryan Condal e sua equipe fizeram um trabalho extraordinário e os milhões de fãs que a série acumulou nas 2 primeiras temporadas continuarão a apreciá-la. E esse é um ponto bem importante, né? O Ryan Condal notoriamente é fã dos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, ele é fã do universo do George R. R. Martin, e ele inclusive menciona isso várias vezes, e eu acredito nisso, porque muitas das coisas que foram colocadas em A Casa do Dragão, na minha opinião, só poderiam ser feitas por quem é muito fã desse universo, tipo as loucuras de Harrenhal, dos represeiros e tal. Normalmente é o tipo de coisa que quem não é fã dessa história meio que tem até alergia, que nem é o caso dos D&D com a trama do Bran. Eles entraram assim só o que precisava, porque dava pra ver que não era a vibe que eles queriam pra série. Então eu acho que sim, o Ryan Condal é fã dos livros, mas isso não quer dizer que por ele ser fã ele vai fazer uma adaptação perfeita. Eu tenho certeza que se botassem aí na minha mão uma série pra fazer, o George R. R. Martin me odiaria, porque ou eu ia acabar desagradando ele, cortando alguma coisa que é necessária, ou então, que eu acho que é muito mais provável, eu com essa minha necessidade de agradar, eu ia acabar botando tudo o que ele queria, e aí a série ia ter 3 horas de episódio, ia estourar o orçamento nos primeiros 2 meses e provavelmente ia ser cancelada porque era inviável produzir. Então eu não vou dizer que o cara não é fã porque ele pode ser que tenha desagradado ao George R. R. Martin. Eu não acho que isso seja nenhuma questão, eu acho que o cara pode sim ser fã e não dá muito certo trabalhando junto com o George R. R. Martin. Mas sinceramente, vendo o post, vendo o que foi falado por ele e tudo mais, eu acho que parece que o que mais incomodou o George R. R. Martin não foi só o efeito borboleta. Como eu falei, isso tem muito em Game of Thrones. Mas sim, na minha opinião, o que tem ali nas entrelinhas do post, que em algum momento o George R. R. Martin sentiu que a comunicação com o Ryan Condal falhou, que foi prometido uma coisa e essa coisa era uma condição para que ele concordasse com uma decisão criativa e que aí depois isso mudou, aparentemente sem ele ter sido informado. E é uma coisa que ele claramente considerava importante. Mas eu acho que para ele chegar a fazer esses posts que ele fez, isso deve ser a ponta do iceberg. Eu acho que isso do Maelor é apenas uma dessas situações e que esses conflitos aconteceram várias e várias vezes a ponto dele ficar desgostoso com a produção da série e fazer esses posts que, sinceramente, eles parecem magoados. Tem uma mágoa, um incômodo ali no meio, sabe? Uma frustração, um amargor até, que é um amargor que eu senti, por exemplo, quando o George R. R. Martin estava falando sobre a Worldcon, que é o evento que ele costumava participar sempre, e que ele falou recentemente de como ele foi ignorado, que ele propôs vários painéis e tal, e que ninguém respondeu ele, e dava pra ver no texto como ele estava magoado com aquilo. Eu senti algo parecido nesse post dele sobre o Maelor, e eu acho que pra alguém fazer um post desse é porque tá segurando há bastante tempo. Não deve ser só essa situação. Como ele comentou, existem outras borboletas tóxicas aí. Agora, o que fez ele deletar o post? Será que foi porque ele mesmo se arrependeu da repercussão e já deletou? Ou ele recebeu a famosa cease and desist, né? Aquela carta, a notificação extrajudicial para que você delete aquele post, delete aquela informação. Será que os agentes dele ligaram e falaram: "Você é louco, derruba isso"? Alguém da HBO ligou? O Ryan ligou? Não tem como a gente ficar sabendo agora. Talvez a gente nunca saiba. Ou talvez mais pra frente alguém faça uma matéria a respeito e conte pra gente esses bastidores. Mas um comentário que eu recebi lá no Blue Sky, inclusive
me sigam no Blue Sky, eu vou deixar o link aqui na descrição, falaram que talvez um dos problemas do post seja que ele falou de coisas que estavam previstas para adaptação na terceira temporada. Ele deu ali informações privilegiadas, o que poderia ferir algum acordo que ele tem ali. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Realmente não dá para saber, mas vamos especular aqui. Recomendo muito que depois desse vídeo vocês vejam o episódio 9 da autópsia, porque realmente explica certinho como que o efeito borboleta pode ser muito prejudicial para a série lá na frente. Mas ó, esse vídeo já tá super longo, são 11 da noite e ainda não jantei, então eu acho que eu mereço uma curtida nesse vídeo, né, gente? Para fazer esse plantão aqui, ó, estou sacrificando meu jantar para contar para vocês toda essa fofoca. E se inscreve aqui no canal porque eu sempre falo desse universo das crônicas e também de vários outros assuntos. Dá uma olhada aí nos vídeos. Um beijo, tchau, tchau!